Olá, olá. Olá, chegamos para mais um papo de terapia. Muito Qual que é o episódio, bem-vindos, Ed? bem-vindas. 36º, a gente acha. Estávamos aqui pensando isso novamente. Qual o A gente se episódio? pergunta sempre onde começar, né? Hoje com um assunto muito interessante. Eu acho que é algo, como a gente falou aqui antes, né? Algo antigo, mas muito novo para a gente aqui, para poder falar sobre isso. Sim, Primeiro, muito bem-vindo, Igor, de uma vez. Igor bem-vindo, Igor. Queiroz está aqui com a gente. Muito bem-vindo por estar aqui com a gente. Obrigado. É, Lembrando de já curtir, de já começar a seguir a gente também aqui da onde você estiver escutando, né? Também tem no Sim, no Deezer. YouTube, no Spotify, no Deezer, Isso. no Então, Apple gente, Podcast. em todos os lugares, não é? Temos acesso aí, vamos dar acesso a vocês. Vou apresentar o Igor Queiroz. Ele tem a formação em psicologia, a graduação dele, uma pós-graduação em psicanálise, tecnólogo em processos gerenciais também, né? Psicoterapeuta brain trainer, de neuromodulação não invasiva, avaliação neurofuncional com o que é EEG, saúde mental no ambiente corporativo, desenvolvimento emocional e cognitivo de crianças e adolescentes e palestrante nas escolas, empresas e eventos. Mais uma vez, muito bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Igor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Ótimo, a gente também. Vamos começar já com... A gente gosta de saber como que as pessoas chegam, né, na terapia, que eu falo que é muito interessante, porque ao contar sobre a própria história, a gente percebe muito o quanto a importância que aquilo tem pra gente, o que a gente tem isso para entregar, né, pro mundo, né, de uma certa forma. Então, como é que você chegou na neuro... É isso mesmo? Dentro aí a gente coloca aí, são vários, né? Neurofeedback, Sim. neuromodulação, mas assim, a trajetória ela inicia com o desejo. Eu acho que parte, né? A gente sabe que quem trabalha com terapia, a gente sabe que a gente parte de um princípio de nós, né? Sim. Uma busca interior, uma busca para entender, né? Quem nós somos. E eu acho que de mim não veio diferente, né? Sim. Então, se eu pegar a minha história de vida, hoje, aos 14 anos, eu saio da escola por questões mesmo de cognitivas, que eu fui direcionado a uma escola, naquela época, a uma escola especial. E aqui dali, dentro de uma adolescente, frustrou bastante. Então, isso ficou na minha vida, foram questões que até hoje eu levo em terapia, né? Não são O que é questões... ser esse especial, né? Exatamente. Então, isso está até hoje, mas isso me afastou da escola. Eu, aos 14 anos, eu saí e voltei a estudar quase aos 30 anos, né? E, enfim, em busca desse primeiro pilar, que é o pilar do autoconhecimento, que me fez chegar até a uma formação de psicologia, a busca, né, também, que vem o segundo pilar que me trouxe até aqui, que foi a busca de tratamentos não farmacológicos, né? Então, isso me fez realmente buscar e entender o que eu poderia. Aí eu já estava num nível onde que eu não estava olhando mais para mim. Eu queria levar um pouco de solução para alguns lares, para que não viessem passar pelo que eu passei, né, por essa experiência. Então, eu cheguei no neurofeedback através de uma pesquisa. A minha esposa, ela tem TDAH, e eu fui fazer uma pesquisa. O que a gente utiliza hoje, o que tem de tecnologia, como é que está o mercado, porque eu, particularmente, não sou contra, mas não sou a favor da gente se entregar à terapia farmacológica e apenas sobre ela. Eu acho que ela é uma ponte, né, para que a gente possa estabelecer um caminho para melhor. E aí foi quando eu eu comprei um livro, eu esqueci o nome dele, é Neurofeedback junto com Terapia Cognitivo-Comportamental, que é a área que eu atuo. E ali eu comecei a desenvolver, né? Comecei a buscar entender. E foi o que começou a me levar a esse universo de neurofeedback, neuromodulação, biofeedback, tudo isso que hoje eu atuo na clínica, né? Então, a história é mais ou menos isso. Começa de Isso mim. tudo está dentro das neurociências que tá tão em voga hoje, ou não? Sim, sim. Hoje a verdade é que a neurociência abre um campo para a gente poder estudar o cérebro de uma maneira mais
objetiva, né? A gente se limitava muito ao comportamento e às emoções. Sim. Essa é a verdade, né? Então, hoje a neurociência ela trouxe uma visão mais ampla, e ampla por um lado, de entender que a complexidade do ser humano vai se estabelecer não apenas só em comportamento e emoções, a gente tem partes fisiológicas, né? A gente tem a genética, por mais que a gente sabe que a gente tem a epigenética que fala sobre a interação do ambiente sobre a genética, né? A gente sabe que ela modela, mas a neurociência ela trouxe essa discussão. Vamos procurar saber desse cérebro. O que esse cérebro faz? Como é que ele funciona, né? E todas tudo que eu trabalho atualmente hoje está muito ligado a essa questão da neurociência, sim. Né? É uma porta de entrada para essa discussão. Deu uma abertura, né? Bastante, né? Sim, sim. Neurociência dos tempos para cá. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, do que é isso, né? Vamos chegar no cérebro, né? A gente está falando tanto do cérebro aí, né? A gente caiu nesse lugar, falando dessas emoções. Como é que o cérebro atua sobre isso, né? Assim, qual que é a importância de se olhar para esse cérebro, né? É algo que realmente parece algo diferente, né? Do que a gente costuma falar sobre. A gente vai muito nesse lado do comportamento, né? Olhar essas questões emocionais e o cérebro, como é que está nessa história toda, né? Já trazendo... A ideia é que nós possamos enxergar num complexo mais integrativo, tá? A gente sabe, a gente não vai trazer a separação de mente e cérebro, né? A gente não vai ter essa dualidade, mas qual que é a ideia? A gente vê o complexo num todo. Mais né? Mais algo a ser olhado. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente pega ali a base da TCC, né? Pensamentos, sentimentos, comportamentos, né? Só que antes desses pensamentos, né? Eu questionei, eu sempre questionei isso muito. E aí a gente começa a entender um pouco quem que determina esses pensamentos. A gente vai começar a enxergar o cérebro. E por que me atraiu o neurofeedback inicialmente? O neurofeedback ele parte de um princípio de um mapeamento cerebral. Então, primeiro eu tenho que entender como que aquele cérebro comanda toda a parte comportamental. Tá? E aí, nós fazemos uma eletroencefalograma onde que a gente constrói, tá, toda a parte de estrutura da atividade cerebral. Então, eu vou colocar eletrodos, tá? Eletrodos que vão fazer a captação de sinais, não são eletrodos que geram uma descarga, são eletrodos que eu coloco em várias regiões. Tá? Existe um sistema que chama Sistema 1020, que ele é um mapa, tá, do cérebro. Ele vai colocar os cérebros em partes, aonde que vai determinar questões relacionadas ao comportamento. Então, por exemplo, eu tenho lá regiões de F7, F3, são regiões muito ligadas à área de linguagem, né? A memória de trabalho, memória de curto prazo. Então, eu vou colocar os eletrodos em cada área para que eu possa começar a enxergar como é que está o início do processo do comportamento. Então, ali, o que a gente vai, normalmente fica a pergunta, o que você vai olhar? O nosso cérebro ele trabalha num ritmo de 0,5 Hz até 100 Hz. É o que nós encontramos, tá, dentro do nosso cérebro, essa velocidade. Então, quando a gente vai... Não sei se eu estou pulando, mas é para tentar estruturar. Pode ir, né? Que a gente está indo atrás. Mas quando a gente vai falar de uma sinapse, tá? A sinapse se dá de forma química e elétrica. Sim. Ok? Química, neurotransmissores. Então, lá, as dopamina, serotonina e as demais. A parte elétrica é a parte que o neurônio é estimulado para pulsar o químico, que é o neurotransmissor. Então, a gente entende hoje que o neurônio trabalha entre 0,5 e 100 Hz. E cada face dessa atividade vai estar ligada a uma base de comportamento. Então, por exemplo, eu tenho a onda inicial é a delta. Ela está entre 0,5 Hz até 4 Hz. Aonde que eu encontro delta? Eu encontro delta quando eu estou dormindo, meu cérebro produz delta, que é uma onda lenta. Tá? Segunda onda, teta, vai de 4 a 8 Hz. Essas frequências, às vezes, em estudos, são um pouco diferentes, mas estão muito, muito nessa base. Teta é o meu cérebro inconsciente acordado. Então, eu estou aqui,
Que é o de Uma- 4 a 10. de 4 a 8. 4 a 8. Tá? Eu estou aqui, mas eu não estou interagindo com o ambiente. Sabe o verdadeiro viajando na maionese? Estou aqui, meu cérebro não está lendo o ambiente. Sim. Tá? Muito ligada ali, por exemplo, algumas questões de TDAH, aquele pensamento que aquela pessoa desatenta que se perde no pensamento. Nós temos alfa, que são ondas que são ligadas ao processo cognitivo. A gente chama que é a ponte entre o nosso inconsciente, que é teta, inconsciente acordado, com o consciente. Então, quando o meu cérebro está trabalhando num processo automático, estou dirigindo para ir para casa, tá? O meu cérebro está em alfa. Ele está fazendo uma ponte entre as memórias que já foram salvas com a parte pré-frontal, que é quem executa. Uhum. Ali a gente vai em beta. Beta é a nossa onda de trabalho, é quem executa. Aí beta, por exemplo, a gente está falando de beta, é uma onda que nós encontramos corticalmente. Ela não está subcortical, ela está cortical, porque é onda para execução mesmo de processos. Tá? Memória de trabalho, peguei o telefone seu e começo a pensar nele para me esquecer, para na hora que eu pegar o meu anotar. Tá? É beta trabalhando. E gama, que é a onda de integração, a onda que liga todas as áreas. Occipitais, temporais, frontais precisam ser ligados. E a gama é as ondas. Então, esse aglomerado de ondas, tá? Determinam, como a gente falou aqui, ó, falamos de pensamento, é pessoa que fica perdida no pensamento. Nós estamos falando de teta ali, mais ou menos, é a onda que a gente, às vezes, começa a entender. Que é a predominante quando a pessoa se perde no pensamento. Pessoa muito ansiosa, você começa a ver que nós chamamos de high beta, que é uma beta mais ativa. E aí, dependendo da região que essa onda está, ela começa a ditar um pouco do nosso comportamento. Então, primeiro, nós identificamos todo o padrão do cérebro. Que onda que está saindo em cada área. Então, frontais, temporais, parietais, occipitais, a gente identifica todas as áreas. E aí a gente começa a fazer o que a gente chama de EEG quantitativo. Não é um EEG de traçado, é um EEG quantitativo. Quantidade de ondas que eu encontro aqui, qual que eu encontro, entre os pares, F3 com F4, qual que é mais predominante, é alfa, é teta. E isso vai trazer a resposta para algumas questões comportamentais. Sim. Então, eu fiquei curioso em saber como é que a gente faz isso, né? Assim, porque que você falou, tem todo esse movimento, né? De quando eu estou mais inconsciente, de quando eu estou mais ativo, mais presente, ou de quando eu estou no automático. E como é que é feito isso, eu não sei como é que chama, se é Mapeamento? o mapeamento, como é que ele é feito? Assim, ele é feito durante um período muito longo do dia, eu coloco aquilo ali e tem um dia normal, ou eu vou, passo uma hora, como é que é isso? Normalmente nós fazemos um mapeamento na parte da manhã, tá? Existem algumas instruções para que a gente pegue o cérebro, vamos dizer, limpo. Sim, Eu acabou de tenho que ter acordar. uma noite bem dormida, não posso ter bebido um dia antes, preciso não tomar alguns estimulantes dentro da nossa alimentação. Se existe a possibilidade de retirar alguns remédios que são psicoestimulantes, dentre vários, a gente tira e faz o mapa em 1h30. 1h30 eu vou pegar o mapa com o cérebro de olhos abertos, o cérebro de olhos fechados e o cérebro em tarefas que eu faço Mas na essas hora do tarefas, mapeamento. mas aí eu vi, como que é? Assim, eu vou num lugar para fazer isso? A gente vai no consultório e ali a gente coloca. Então a gente grava 1 minuto. A gente vem cá e coloca em 4 pontos. Grava 1 minuto de olhos fechados. Ah, Ver entendi. como que o cérebro trabalha de olhos Trabalho fechados. nesse tempo. Olhos abertos. Gravamos em 1 minuto. E em tarefa. Tarefas são: eu vou ler para você. Você vai fazer uma conta. Você vai Você pensar. estimula cada uma daquelas situações. Exatamente. Para ver como é que ele responde a cada uma delas. Exatamente. E aí eu consigo construir uma ideia de como esse cérebro trabalha, né? Uhum. Então, por exemplo, a terceira tarefa, por exemplo, na região sagital, né? A gente faz o quê? Sonhe. Pense numa viagem. Pense no detalhe, né? Então, a gente está o quê? Fazendo conexões emocionais. Essa região sagital é uma região que faz a interligação do sistema do pré-frontal com o sistema límbico. Então, ali é a ponte aonde que vem, tá? Todo aquele desejo. Então, quando eu coloco a pessoa, eu vejo como é que essa área está trabalhando. E aí eu começo, por exemplo,
Poxa, linha sagital está trabalhando num ritmo a quem deveria trabalhar. Então, eu precisaria estar ali encontrando um alfa maior, eu estou encontrando muito teta, né? Eu estou encontrando muito beta. Isso tudo vai trazer uma resposta sobre esse comportamento. Uhum. Tá? Então, E a partir disso que vem a neuromodulação ou não? sim. Aqui nós estamos na base do Feedback. mapeamento. Só o mapeamento. Entendendo como é que o cérebro da pessoa funciona sem as bases comportamentais. Aham. Gente, a terapia, Só o que ela escrevendo faz? um mapa ali. Ela Seu cérebro pega. trabalha dessa forma. Exatamente. A terapia, o que ela faz? Ela pega o comportamento e, através do comportamento, modula comportamento. Sim. Concorda comigo? Então, nós já não vamos fazer isso. Nós vamos pegar a atividade cerebral e aí a gente vai fazer a neurorregulação. Aí é onde que a gente vai trabalhar a modulação dessa atividade que nós encontramos disfuncionais. Então, por exemplo, podemos pegar o TDAH, tá? Ou então uma dificuldade, uma dislexia. A gente vai entender que as regiões frontais esquerdas, né? Para não falar termos técnicos, a frontal esquerda aqui, são regiões muito ligadas à linguagem. Então, quando a gente vê um desequilíbrio nessa região, por exemplo, eu esperava ver uma quantidade X de ondas beta, mas vejo uma quantidade X de ondas teta. Sim. Opa, peraí. Essa criança, esse adolescente, pode estar tendo problema de dificuldade de aprendizagem. Por quê? Por causa da linguagem, que essa Já região não está aconteceu o trabalhando. contrário de alguém chegar já com diagnóstico para você, tipo assim, eu tenho TDAH. E na hora do neurofeedback, fazer um mapeamento, você vê que, tipo, mas não tá funcionando para quem tem TDAH. Ó, Tá dando a resultado. verdade é o seguinte, a gente não usa o mapeamento cerebral como fonte de diagnóstico. Sim. Tá? A gente tem esse cuidado, até mesmo porque a gente não vai usar o neurofeedback como a palavra tratamento. Eu vou explicar para vocês, a gente vai usar como Sim. treinamento. Mas é o seguinte, isso é extremamente normal. De você chegar com diagnóstico TDAH, e aí, na hora que você vê, a gente tem uma área, no nosso mapeamento, tem uma área que a gente lê, que é filtrando e processando. A capacidade que eu tenho de filtrar a informação e processar a informação. Não é o único parâmetro para falar de TDAH, Sim. mas é o principal, que é a capacidade que eu tenho de filtrar e processar. A gente vê que a pessoa não tem problema com aquilo. Aí você pega, por exemplo, uma região temporal muito ativado, que a gente chama de temporais quentes. São pessoas muito ansiosas. Sim. Os temporais quentes começam a fazer uma estimulação muito agressiva sobre a amígdala cerebral, porque ele abraça o sistema límbico. E aí a gente começa a falar assim, peraí, será que essa pessoa está desenvolvendo uma desatenção pela hipervigilância, né? Sim. Pela essa ansiedade? Então, essa é a visão. A gente já pegou várias questões que são discutidas. Isso foi uma coisa que me apaixonou. Porque, às vezes, a gente sabe que na psicologia você vai trabalhar sobre a real, que nós não sabemos que nem sempre são reais, as histórias do cliente. Sim. Né? Ele tá falando, Às vezes ele pode construir aquilo dali no decorrer da vida dele. Né? Então, eu tenho um programa que chama Mente que Não Mente. Tá? Qual que é o objetivo do Mente que Não Mente? É autoconhecimento. Eu acho que o princípio da melhoria do estado emocional, a base, é o autoconhecimento. Uhum. E aí nós vamos falar de conhecimento, nós temos que falar no nível macro. Não dá para poder falar que autoconhecimento é eu entender minhas emoções? Tá, não. Nós temos que entender de onde elas vêm, por que elas vêm, de onde elas nasceram, né? A gente tem que ter uma busca muito grande. E nada melhor do que ver o cérebro, né? Poxa, se você enxergar, se você falar assim, poxa, então eu não sou ansioso simplesmente porque eu tô afim. Quem acorda de manhã e fala, não, tô louco para ficar ansioso e ficar com o coração batendo, né? Ninguém faz isso, mas o cérebro trabalha a favor disso, né? E como que vai ser o acompanhamento, então? Aí tem a questão do... Eu ia falar diagnóstico, não, mapeamento. Tem um mapeamento. A partir disso, você vai... a neuromodulação vai ser o treinamento. Para aquele cérebro, no caso? Sim. Aí vamos falar de todas as linhas que nós trabalhamos. Neurofeedback chama-se neuroregulação. Tá? Nós vamos chamar de neuroregulação aqui para a gente diferenciar. A neuroregulação parte de um princípio que ela não é um tratamento, ela é um treinamento. Por quê? Tratamento é quando a gente entra com uma ação sobre algo determinado. Então, eu vou fazer um TDAH, eu tenho que fazer um tratamento. O que ele faz? Vai tomar um remédio, que é um Venvance, que faz o quê?
liberação de certos, a regulação de certos neurotransmissores, como dopamina e dentre outros. Então, isso é um tratamento. Na neuroregulação, eu vou buscar o cérebro como um todo, tá? Eu já não vou fazer um tratamento. Eu não vou olhar o cérebro TDAH no neurofeedback apenas pré-frontal lento. Eu vou olhar o cérebro na regulação. A gente não tem muito tempo para poder, e não é uma coisa muito fácil, mas se dá como? A gente espelha o cérebro para ele mesmo. Por quê? O cérebro é uma ferramenta maravilhosa que ele aprende o quê? Experimentando. Então, o cérebro aprende através de quem? Dos sentidos, né? Sim. Eu costumo brincar lá na clínica com o pessoal. Como que eu aprendi que quente é quente? Né? Minha mãe foi lá, colocou um café com leite e falou, filho, quente. Ouvi. Né? Aí eu olhei uma fumaça. Quente, fumaça. Aí eu peguei contato, opa, tá um pouco diferente. Coloquei na boca, queimei, né? Então, aquele processo é um processo que o cérebro vai interpretando o mundo para construir toda a ideia dele, né? Sim. Aí a gente brinca. Se alguém tem trauma com quente, é porque talvez no dia da experimentação chegou, alguém gritou e... Amor de Deus, toma cuidado, vai queimar, né? Então, ali, aquele processo foi a forma que o cérebro guardou. Então, o nosso cérebro, ele vai se adaptando a tudo que ele vai lidando com ele, tá? Lidando com o mundo. Só que o cérebro ele tem a capacidade de interpretar tudo que dá no mundo tá para ele, mas ele não tem a capacidade de interpretar ele mesmo. Só que entenda, o cérebro ele se adapta bem tudo que a gente dá para ele, e ele tem um processo que é o quê? De guardar energia. A ideia do cérebro não é por que a gente gosta tanto de hábitos, né? Porque o cérebro quer guardar energia. As invenções foram feitas para isso, né? Exatamente. A tecnologia é feita para você gastar menos energia. Gastar menos energia. E ter Pelo escolhas assim mais fáceis também, né? Pelo menos no conceito, né? Pelo menos na idealização. Né? A ideia é mais ou menos essa, né? A Agora, ideia é pra linda, onde né? estamos Gaste menos indo? energia. A ideia é linda, né? A ideia é linda. Mas aí, então, o que acontece? A gente começa, para ser mais simplificar, a gente pega o mapa, identifica uma região que não está legal e a gente começa a dar feedbacks para o cérebro de como ele está se comportando. Como que a gente dá esse feedback? Através de jogos, através de... Hoje, o que eu mais utilizo é uma sombra que a gente coloca para a pessoa ver uma série. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar no meu programa, eu quero estimular ondas rápidas no pré-frontal e quero inibir ondas lentas. Coloca a pessoa para assistir um jogo, uma série. Coloca uma sombra e coloca a pessoa com fone de ouvido. À medida que o cérebro não produz o que eu quero, essa sombra escurece e o som diminui. Está ligado. Está ligado. Então, Os eletrodos estão ligados em Sim. tempo real. Quem está comandando aquela sombra é a atividade que sai do cérebro, né? E aí cerebral. eu vou falar pro sistema. Sistema, se caso produzir, eu quero que ela escureça e fique baixo o som. Se produzir o que eu quero, ela vai ficar clara e você vai escutar. E eu vou introduzir uma a mais. Se o cérebro produzir o que eu quero, eu vou dar uma frequência, tá? É como se, vamos falar bem, para uma forma bem clara, como treinar o cachorrinho dentro de casa. Se ele fez o que você quer, você dá um biscoitinho e parabéns, dá uma recompensa. E se ele não fez, você dá uma punição. A mesma coisa a gente faz na frequência cerebral. Quando o cérebro produz o que eu quero, eu dou uma recompensa. E quando ele não produz o que eu quero, eu dou uma punição. Isso o cérebro vai entendendo que há um processo de regulação. A partir daquele momento que ele fez essa regulação, o que acontece? Ele começa a ver um espaço onde que ele gasta menos energia. Qual que é a tendência do cérebro? Caminhar para aquele espaço. Tá? Então, a gente faz uma ginástica para o cérebro. Tá? Onde que o cérebro ele treina ele mesmo. A gente pode aqui fazer, como, por exemplo, a ideia do bocejo. O espelhamento, né? Quando eu bocejo, a tendência é bocejar. Então, basicamente, de uma forma bem... E o que seria essa recompensa, essa punição pro cérebro? São frequências cerebrais, imperceptíveis à mente humana. Pensa comigo que é o seguinte, o cérebro trabalha por frequência. Sim. Se eu mando, por exemplo, sabe quando você recebe um som que você gosta? É uma frequência, houve uma coerência dessa frequência.
tá? Ou a gente manda o que a gente chama de ruído de fundo, que é a punição. O que é? Não tem coerência na frequência. Então é chato ficar naquele lugar. Isso tudo em base de frequência cerebral. Não é perceptível ao ouvido humano, tá? Entendi. Que é Então o cérebro vai buscar aquela frequência que você está enviando para ele. aquela Ele, frequência. ele vai buscar para poder exatamente isso, economizar energia. Exatamente. Né? Ele está aqui numa frequência muito baixa, você joga uma frequência alta para ele e fala, não, você tem que vir para cá. A tendência dele é subir para acompanhar isso, aí busca um certo equilíbrio. Seria mais ou menos isso. É basicamente isso, e isso com um É algo processo bem simples. Né? de treinamento, tá? É um processo que a gente faz em blocos. Então, treinamento é o que eu falo. Aí eu vou na academia uma vez, puxo o ferro e já estou musculoso? Não. É um processo que a gente vai mudando a regulação. E aí, por que a gente também não fala tratamento? Porque a gente não olha o espaço. A TDAH, então eu vou trabalhar só o pré-frontal? Não. A gente trabalha o cérebro inteiro. A gente trabalha na regulação de toda atividade que nós encontramos que é disfuncional. E aí a gente busca a melhora do comportamento. A partir do quê? Da melhora do TDAH? Não. A partir da melhora do complexo do cérebro inteiro. Tá? Porque aí quando eu melhoro um occipital, naturalmente eu estou gastando menos energia e naturalmente o cérebro vai poder gastar mais energia com os problemas reais que ele tem, que são do neurodesenvolvimento, problemas que você não resolve com um remédio ou com uma cirurgia, é um problema do neurodesenvolvimento. Sim. Deve ter gente assistindo a gente aqui já com vários diagnósticos, imagino eu, já, e tomando medicamentos, e fazendo terapia há mais de 20 anos, enfim. Dentro do autoconhecimento. Para o meu diagnóstico, né? Então, quando essas pessoas chegam no consultório, elas vão receber um acolhimento para esse mapeamento primeiro, né? Sim. Sistematizar aqui que eu sou desse. Tá, ótimo. Adoro. Então, a pessoa ela chega no consultório e ela vai receber... são sessões, não é isso? Chamar de sessões. Inicialmente mapa, uma sessão, a gente faz o mapa, depois são sessões. Sim. Aí faz um mapeamento nessa primeira sessão e lá mesmo ela já vai descobrir mais ou menos qual que seria o treinamento dela. Exatamente. O sistema já nos dá isso aí. Isso. Aí, como é que ela vai? Semanalmente? Isso vai ser junto com a terapia? Como é que vai ser esse processo agora do treinamento? Se dá, inicialmente, o mapa vai nos dar muita direção de quantitativo, tá? Do número de sessões, quantas vezes por semana. O que eu posso dizer, sim, quase que categoricamente, nós vamos trabalhar inicialmente com 2 vezes por semana, tá? Normalmente estabelece média aí de 30, 40 sessões para fazer essa regulação. Isso vai depender das 10 primeiras, porque a gente vai ir acertando, né? A gente começa, o sistema nos dá uma ideia de treino, a gente começa e vai vendo se a gente está tendo o quê? A resposta no comportamento. Nossa ideia nunca é mudança de frequência. Então, na 10ª sessão, eu vou pegar um questionário e vou ver se a gente está tendo uma evolução naquele caso. Temos uma evolução? Ok, seguimos. Não temos? Precisamos equalizar, olhar esse treino de novo? Mudamos. Então, normalmente fica entre 30 e 40 sessões, tá? Então, daria aí mais ou menos 5 meses, isso? Não dá 3, 4 meses, porque ela começa 4 2 vezes por semana, então sim, mais intenso. Mas depois, lá para a 20ª, a gente começa a espaçar isso de 1 vez por semana, para a gente fazer o desmame, né, vamos dizer assim, que é o quê? O afastamento do cérebro do estímulo, para que ele possa produzir de forma aleatória, da forma dele, e produzir aquelas ondas, né? E aí a pessoa vai até você, né? Ela já quer trabalhar algo, né? Assim, ela vai com esse diagnóstico, talvez, do TDAH que a gente está falando aqui, né? Ou dessa ansiedade, ou como que é isso, né? É isso que é trabalhado? Qual que é a procura maior, assim, para quem chega? A nossa maior demanda são TDAH, hoje está muito falado, né? TEA, né? O autismo, ele é muito. Depressão, né? A gente costuma ter muita indicação de, sabe, quando a medicina não responde, nada deu certo, tem muita indicação de, não, tá com problema, vai dar um pulinho lá no Igor ali, dá uma olhada nele, que talvez ele tenha uma solução, né? Então, a gente, infelizmente, a gente recebe muitos assim, mas a frente hoje, se eu falar aqui da clínica lá, é 80%, botar 80%, não, 70% é TDAH e TEA, né? Que é o que está mais presente, né? Agora, tem muitos empresários, tem muitas pessoas que querem melhorar a sua... não, eu já estou bem, mas eu quero ficar melhor. É possível? Quero treinar meu cérebro mesmo, né? Eu
quero estimular ele de Uma academia forma com ele. exatamente a melhorar. E aí eu não falei aqui das outras áreas que a gente vai atuar, porque tudo é um complexo, Sim. tá? Então a gente parte do neurofeedback, que nos dá a ideia do junto ao mapeamento. Aí eu trabalho também junto disso, o biofeedback, que vem o HEG e a variabilidade cardíaca. Então, HEG o que é? O hemoencefalograma. Nós fazemos um mapa, tá? Fazemos uma leitura do fluxo sanguíneo através da oxigenação na região frontal, tá? Então, a gente sabe que atenção, aumento de fluxo sanguíneo. Relaxamento, baixa de fluxo sanguíneo. Sim. Então a gente passa a treinar o cérebro através do quê? Eu coloco uma faixa e começo a deixar. O paciente faz, o cliente, o paciente, ele começa a jogar um joguinho, onde que se ele aumenta o fluxo sanguíneo, esse bonequinho voa. Tá? E ali ele vai tendo recompensas, né? Plim, vai fazendo uns barulhinhos, vai tendo uns bichinhos, ele passa de fase. E aí ele treina o cérebro tanto para aumentar o fluxo sanguíneo quanto para diminuir. Aqui, a gente quer regulação corporal. Aqui, a gente quer que o cliente comece a entender o que ele faz que gera atenção, tá? O que faz ele relaxar? É uma respiração que faz ele relaxar? É um pensamento? Ele começa a se perceber Ele melhor. começa a se perceber melhor. Essa é a ideia do biofeedback. Então, esse é o HEG, que é o hemoencefalograma. O biofeedback de variabilidade cardíaca é o quê? A gente coloca o oxímetro aqui também, para poder fazer a captação, né, do fluxo sanguíneo, e começa a ver como está a ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático através da variabilidade cardíaca. A variabilidade cardíaca, a gente consegue controlar ela a partir da respiração. Então, a gente treina uma respiração regulatória. Tá? A gente tem um equipamento que traz a ressonância, que é o modelo respiratório. Então, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que respiram bem de 8 por 8, né? O movimento circular de 8 por 8 é bom, mas tem pessoas que vão estar lá na casa do 13 segundos. Né? Isso é muito particular, isso pode trazer um estresse na respiração. Se eu viro para você, hoje o padrão é 5 por 5, é 10, né? 5 inspira e 5 respira. Esse é o padrão, mas isso pode trazer uma certa irritação se a pessoa for 13 ou se a pessoa for 8. Então, a gente procura entender a ressonância, que é o modelo de respiração, e aí treina essa pessoa para ela poder também ter um controle da atividade do sistema nervoso central para regular melhor essa atuação dela como dentro dos processos de ansiedade. Ela leva isso para a vida fora do consultório. Sim, isso aí. Esses dois aí acabam sendo de efeito fora terapia, fora o consultório. Ela sabe como ela vai funcionar, né? Exatamente. Ela começa a ter disso. uma percepção clara sobre ela. Sim. Se ela quer pegar, nossa, eu preciso estar mais atento aqui. Então eu sei que para eu estar mais atento eu preciso fazer, sei lá, fazer uma respiração. Exatamente. E aí ela vai trazer aquela respiração no sentido de ficar mais atenta mesmo, de trazer mais presença para aquele lugar. Então ela vai e faz algo ali num período de tempo e depois ela vai fazer o que ela precisa que peça a atenção dela. Exatamente. É mais ou menos isso. É puramente isso. Então ela traz a capacidade de interpretação corporal para poder ter atenção, para poder sair, tá? Terminei uma prova. Tá, eu preciso buscar relaxamento, como é que eu vou buscar, né? Sim. Isso aqui é como a respiração, será que pensamentos, que tipo de pensamento? Né? Tem gente lá, eu já tive mães que pensar nos filhos sobe, tem mãe que pensar no filho desce. Porque ela gosta ou não gosta, não entra, vamos entrar nessa questão. A questão é como ela saber que ela busca esse estado de desconexão, de relaxamento, né? E como que vai entrar? Porque a gente está falando de algo bem objetivo, né? Quando é um treinamento, a gente está lidando com objetividade muitas vezes, né? O que é objetivo? Assim funciona, tal estímulo vai regular isso com resultado X, né? E como que entra a questão dessa subjetividade com essa objetividade toda da neuromodulação e neurofeedback, enfim, dessas sessões nesse tratamento? Como é que vai entrar essas questões? A gente sempre parte do princípio do sujeito. Sim. Né? Então, a primeira conversa, o primeiro é uma conversa para entender os projetos, os planos, o porquê, o para quê que eu estou entrando nessa ideia. Então, assim, hoje, o que a gente faz? A minha linha é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental. É a linha que eu vou utilizar para
que abraçar todo esse, junto dela, abraçar esse complexo de suporte ao comportamento, mas nunca desmembrando dessa parte da subjetividade humana, porque a gente sabe. E eu acho que, eu até acredito que isso fortalece, porque a subjetividade parte do princípio desse autoconhecimento, dessa capacidade de interpretar e analisar o eu no mundo, o eu no ambiente, né? Se observar também. Então, assim, tudo isso traz uma forma que nós temos, o quê? De integrar o sujeito a ele mesmo, tá? Eu acho que, para te responder isso, seria isso. É a ajuda que nós temos de integrar o sujeito físico com esse sujeito mental, de forma que ele venha buscar essa regulação e venha buscar a regulação dessa subjetividade, da forma como ele quer lidar, né? Que eu acho que aí nós não estamos correlacionando a estar estar ativo ou não estar ativo, né? É a forma que eu quero estar, né? Eu quero estar ativo ou não quero estar ativo. Então, eu acho que a gente tenta não desmembrar, Sim. tá? A terapia de neurofeedback, todos os terapeutas, a gente tem um fundador que ele sempre fala: nada vai superar o ouvido do treinador, né? A capacidade que nós temos de escutar, de nos colocar em conexão com o cliente, paciente que está ali, né? O fato de ter um aparelho operando não pode tirar o que realmente faz a mudança, porque o que eu falo para muitos pais. Às vezes eu já peguei crianças lá com TDAH e TOD, tá? Aí na hora que você vai fazer o mapa cerebral, você fala assim: peraí, eu só estou vendo uma região aqui, por exemplo, de F7, F3, muito lentificada. Então, dificuldade de aprendizagem através da linguagem. Ok. Na hora que você começa a trabalhar essa região, você começa a mudar um estado que é o quê? O estado da motivação do garoto. Sim. Ele começa a entender melhor as frases e compreender melhor como fazer. Naturalmente, há um estado de, poxa, legal, tava esquisito, mas agora não tá tanto. Uhum. Ali ele vai, qual que é o processo positivo? Ali ele vai para a escola. Se a escola tiver uma atenção que, poxa, ele está fazendo algo diferente, a gente já começa a reforçar o tratamento fora Sim. clínica. Aí a gente começa, opa, peraí, então agora foi fácil e eu recebi um parabéns. Nossa, aí você recebe um parabéns, que família precisa abraçar esse parabéns. Precisa mostrar que realmente está, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma incisiva, mostrar que realmente está vendo aquilo ali acontecer. E esse estado motivacional no tratamento, treinamento, o que seja, é a nossa força de melhora. É a forma que nós realmente conseguimos conquistar o desejo de ação do sujeito, né? Então, a parte desse princípio, né? A gente ter realmente uma conexão com todo esse sujeito que está vivendo nesse mundo. Sim. Então aí você atua também na psicoterapia junto ao... Tudo isso eu procuro um processo. Aham. Tá? É tudo, quando eu estou falando aqui, primeiro nós vamos entender o cérebro, vamos ter uma conversa. Então, eu tenho hoje casos que eu atendo na terapia e no neurofeedback, eu atendo nos dois. Tem casos que eu prefiro mandar para um colega parceiro. Uhum. Atende ele aqui, porque eu não quero Ele vai envolver precisar. tanto. Tá, Mas é sempre aliado à psicoterapia clínica junto com... sim. Sempre a gente busca, igual a gente tem um protocolo para TDAH, né? Então, a gente tem lá os nossos modelos de psicoeducação, tá? Eu não vou ter 50 minutos de atendimento ao jovem, ou à criança ou adolescente. Não vou ter, tá? Mas eu vou estratificar ele com neurofeedback e alguma psicoeducação, para a gente poder fomentar esses dois, né? Tô vendo que realmente, igual tem casos lá de ansiedade. Aí eu já começo. Essa ansiedade está ligada ao quê?
a gente está vendo que é muito do ambiente familiar, do seio. Vamos estimular ali uma outra terapia que já não é muito ligada a TCC. Vamos trabalhar uma psicanálise, vamos ver ali. A gente vai sempre tentando ter essa compreensão para melhor indicar o sujeito. Isso é tão bom, né? Porque eu falo que, às vezes, hoje em dia, né? Quando a gente quer procurar ajuda mesmo, né? Para entender quem a gente é. E até um dos que a gente faz o papo de terapia para isso mesmo. Porque, às vezes, nem tudo é para todo mundo. E nem tudo vai ajudar todo mundo da mesma forma, né? Exatamente. Mas quando você acha algo que realmente te ajuda, né? Ou não sabe a fonte de onde é aquilo, da ajuda que vem, né? Você deu o exemplo. A pessoa está lá fazendo terapia há muito tempo, tá tomando medicação há muito tempo e aumentando medicação, assim, tudo, talvez seria um caminho, né? Procurar para ver essa questão de talvez precise de um treinamento. Exatamente. Algo simples, mas a ideia é que a gente sabe que os tratamentos, a própria. Aí eu vou na questão do tratamento farmacológico. Ele não é ainda mais para o âmbito da saúde mental, ele não é um tratamento para a vida, não deveria ser. Se hoje você recebe lá paciente com uma lista de remédios que tomam, né? E a gente sabe que esses remédios, eles vão. Hoje mesmo eu estava vendo uma garota falando sobre esse tempo, aí ela está 2 anos com Venvance, já não é a mesma coisa. Então, na hora que você pega 30 anos, você já viu, passei por Venvance, Concerta, Ritalina. Aí você vai falar assim, peraí, tá vendo que vai... Então, a ideia realmente é poder ajudar essa pessoa, mas também olhando esse contexto completo, né? E como que funciona essa parte farmacológica, né? Assim, isso entra nesse acompanhamento de quem está passando essa medicação para... Eu falo no sentido assim, quando que eu sei que eu posso diminuir uma dosagem minha lá, né? Como que vai ter essa orientação? Essa eu acho que é a maior dor de todo terapeuta, né? É poder ter um psiquiatra que converse com a gente, né? Essa é a dor. Mas, assim, nós não entramos com intervenção farmacológica. A gente indica sempre para o psiquiatra, o neurologista, quem é que atende aquela pessoa. A gente já vi casos, tá? De começar a ter certas resistências. Como eu já vi aí, estou me sentindo mal, passando mal, realmente de vômito, ânsia, e a gente começava, mas antes não dava, né? Aí vai para o psiquiatra e fala, não, peraí, vamos diminuir a dose, vamos ver. Então é um processo integrativo, tá? Mas é bem difícil, não é tão simples. Não, eu falo exatamente por isso mesmo, porque acaba virando uma cabo de guerra, né? Ficam tentando puxar um do lado, puxar do outro. Eu vou mandar um recado para você que está como profissional, que não é integrativo. Vai embora. Literalmente, né? Eu vou te falar. Não tem como, gente. Se uma pessoa fala que, tipo assim, fica o tempo inteiro falando, não, que é só o que eu tô falando que é certo, e eu não vou ouvir outro profissional, e eu não vou. É a minha ciência, é aquilo que eu estudo, eu nunca estou errado, essa pessoa, enfim, ela não tá te ajudando. Ela nem quer te ajudar. Eu compartilho da mesma, porque realmente é triste você ver as pessoas se fechando cada vez mais e abraçando, levantando sua bandeira. Gente, nós estamos numa... Eu fico triste, porque a gente está numa era que se a gente juntar as disciplinas, trazer a multidisciplinaridade, a gente vai conseguir trazer muita solução. Só que a gente sabe que parte do princípio de profissionais fechados e a questão do preço, do custo também, de juntar todos, né? Sim. Mas seria um mundo ideal, porque a gente ter essa discussão é maravilhosa, gente. Quando a gente tem a discussão de um psiquiatra junto com um psicólogo, com uma fono, com uma TO, gente, quando a gente soma isso daqui, não tem como ter o paciente ficar ali o resto da vida numa terapia farmacológica. É o que você falou, né? Uma soma, né? A gente vai somar, a gente não vai subtrair, né? A gente não vai Até dividir, porque somos a gente vai complexos, né? Então não tem nem como também chegar e falar assim, é só uma... Igual a Clara falou só. semana passada, né? Tipo, você vai dar uma bolinha de prata pra você e... É isso. Vai respirar bem, vai pensar bem, vai fazer... Ainda é a bolinha, né? Enfim, tem muitas coisas por trás disso. A gente... Eu acho que há um tempo, né? Nós vamos conseguir, eu creio muito que essas coisas vão mudar.
né, para que a gente possa trazer Tem melhor. mudado, né? Enfim, Tem já é bom. num ritmo mais lento, mais graças, como você falou, procure um médico realmente, procure alguém que é integrativo, que vai discutir com possa outras, ajudar, né? que tá a fim de discutir com outras áreas. Né? Ou que é pelo menos perceber, né? Igual você falou, tá às vezes lá fazendo, fala assim, nossa, passei mal. Chegar com isso e falar assim, mas então, ao invés de diminuir, eu colocar mais um, sabe? Assim, não, às vezes vamos tentar diminuir sempre, né? Acho que a questão é essa também, né? O objetivo é que talvez não seja deixar você enjaulado, né? Mas aprender a sair dessa jaula, às vezes. Realmente. Não que você seja um bicho, tá, gente? Enfim, foi péssimo isso. Mas é isso. Ô, Igor, conta pra gente, assim, exemplos mesmo, alguns casos da melhoria, como é que funciona isso? Case de sucesso. Vamos agora aos cases de sucesso. Olha, eu quero assim, graças a Deus, isso é muito bom, né? Quando a gente pode aqui, deixa eu pensar qual, né? Isso é bom. Mas assim, alguns eu tive casos de TEA severo, com problema de fala, de comunicação e a gente conseguiu, eu lembro, o início, esse foi o começo. Eu atendi um garoto que ele já estava com 8, 9 anos e ele tinha aquela fala. Então, por exemplo, ele queria água, ele ainda aquaco, né? Não tinha uma formulação e também não tinha uma construção daquela comunicação. E a gente começou a fazer um trabalho muito focado na linguagem, até que um dia estava sentado. É claro que esse garoto faz teórico, né? Assim, roda bastante para poder cuidar. A família tem essa possibilidade e esse olhar, né? E até que um dia ele arrancou os eletrodos, né? Porque eles são muito mais autênticos, né? E abraçou a mãe e falou: mãe, eu te amo. Aí, ali foi um dos primeiros que eu falei assim, não, eu tô no lugar certo, é aqui que eu tô e é aqui que eu vou ficar, né? Porque isso daí realmente mexeu comigo, porque a mãe, assim, o seu Igor, a última vez que ele falou isso deve ter sido 3, 4 anos que ele falou um eu te amo, muito mais bem friozinho, né? Sim. E isso foi uma das coisas que a gente conseguiu trabalhar a linguagem. Ele saiu falando água, pai, por favor, né? Claro, sem tirar de forma alguma o trabalho da fono, que eu tenho certeza. Aí a fono ouvindo isso falando assim, olha, eu fiquei anos ensinando essa cara aí tá chegando, tá achando que ia pegar meu trabalho todo. Não, eu acho que é uma integração, né? É mesmo. Um dos casos que eu sou apaixonado com criança, né? Porque eu sei o quanto que eu sofri por esses julgamentos, esses dedos apontados. Mas eu lembro também uma criança que chegou com 5 anos, sentem para o diagnóstico de TDAH e TOD. 5 anos. Perdão de quem a concorda, eu não concordo. Com farmacológico quetiapina e ritalina. 5 anos. Graças a Deus, os pais pararam, sentaram, digitaram quetiapina e ritalina e foram estudar. Falaram, opa, não vou dar pro meu filho isso aqui não. Sim, tá querendo transformar ele num zumbizinho, pronto. Aí chegaram e a gente, assim, não vou falar não, mas era da pá virada. Chegou, causando. Na hora que começar no treinamento, por exemplo, vai quebrar. A primeira coisa é falar assim, como colocar eletrodos nessa criança. O primeiro caso dele foi, gente, como é que eu vou conseguir? Beleza. 5 anos a gente não faz nem mapeamento, a gente vai pelos sintomas, né? Pelo que os pais falam. Virante, cabeça para baixo, tá? Gente, eu vou falar com vocês, é maravilhoso. Essa criança... e ter um diagnóstico tódico com 5 anos. Eu nunca vi um menino tão empenhado, integrado no processo. Né? Claro que com toda ali a sua dificuldade da hiperatividade, tudo mexendo, mas ele super integrado, super com vontade. Começou lá para as 10ª sessão, ele já estava extremamente regulado, né? Sentava, ficava o tempo inteiro assistindo. A gente fez alguns processos de premiação por ele conquistar, né? Então, ele fazia 10 sessões, ganhava lá, ele gostava de uns carrinhos, a gente dava um carrinho. E assim, a gente viu realmente saindo ali uma criança que, para mim, extremamente natural, normal, que eu não tenho hoje contato com os pais, mas
enfim, o testemunho dos pais é que, tipo, Não preciso mudou. mais de você, né? É. Eu acho que esse é o melhor lugar, talvez, que a terapia possa chegar, né? É a hora que a gente possa chegar pro terapeuta e falar isso, olha, agora eu não preciso mais de você, né? Eu Exatamente. posso caminhar sozinho, né? Então, Não só falar, como reconhecer isso na vida, né? Sim, ter esse lugar mesmo, né? Desse relato que você está falando, eu não tenho contato, o que é muito bom. Acabou, né? É, Encerrou. gente, Então, assim. E aí você pega uma criança de 5 anos com esse diagnóstico, gente, é bem complicado, né? Da gente Sim. traduzir isso aí. Igor, em casos de depressão severa, tem como. O que pode ser feito? Se tem algo que pode ser feito? Quando a gente fala de depressão no cérebro, uma das leituras, nós temos o lado direito que é emocional, o lado esquerdo que é racional. Quando a gente vê o cérebro trabalhando de forma contrária, o lado emocional mais ativado e o lado racional menos ativado, né, a gente começa a ver o estado emocional. Então, por exemplo, o que é um lado direito que é emocional ativado? A pessoa está ali, é aquela pessoa que está... A comunicação é tão rápida que ela está fazendo uma comunicação fria, né? Ela olha você chegando de cara fechada, ela tá com cara fechada por causa de mim. Né? Ela não faz uma leitura racional. Ah, não, ele tá com cara fechada porque às vezes você tem cara fechada, teve um dia ruim, né? Então ela faz leituras emocionais. Então a depressão se dá muito por isso. Pré-frontal lentificado. Enfim, nós temos hoje a forma de ajudar bastante o cérebro e aí responde sobre esses processos de comportamentos. A depressão, a gente gosta também muito de trabalhar com a TDCS que eu não falei, que é a neuromodulação. Né? A TDCS já é uma estimulação transcraniana por corrente contínua. Aí não é neurorregulação, é neuromodulação. O que é isso? Eu coloco um eletrodo que dispara uma carga entre 1 a 2 miliamperes. Tá? Uma cosquinha na região. Então agora eu quero fazer uma excitação naquela região do neurônio. Tá? Basicamente quase que um farmaco. Né? Então a gente começa a trabalhar a TDCS. A TDCS ela vai mais de encontro a uma depressão, já num caso mais severo. Tá? Que também usamos para TDAH, usamos para outras questões do comportamento, mas a depressão a gente usa bastante a questão do TDCS e toda essa regulação, né? Porque aí vem a capacidade de regular o sistema nervoso, simpático, parasimpático, através da variabilidade cardíaca, capacidade que eu tenho de ativar o meu cérebro, o frontal, né? Que a gente precisa muito para os controles inibitórios, para tudo, né? Então, hoje a depressão é um dos casos que a gente tem. Até falando de fármaco, um dos cases que eu tenho foi a depressão que uma cliente nossa lá, lembrando aqui agora, ela viajou para a Europa e ela já tinha passado por 25 sessões, ela falou assim, eu vou viajar, e ela foi para a Europa e esqueceu os remédios. Na hora que ela chegou lá, ela falou, nossa... Só que ela lembrou disso 2 dias depois. Ela falou, ué, então... A Europa também, né, gente? Ela tava lá. Ela já estava Ela não tava num trânsito, assim, caótico, né? Ela tava viajando, mas tudo bem. Mas, ela de toda ficou lá um forma, é um mês fármaco. e aí que ela sentiu que ela não estava tão dependente dos remédios. Ela passou lá um mês enfim, voltou e não usou mais os remédios. E descobriu que o negócio dela era morar na Europa, né? Um mês na Europa. Esse seria o meu estímulo. Assim, como Não tem jeito melhor, né? Meu estímulo é esse, o mesinho. Ô, Igor, você falou dessa neuromodulação, né? Que é essa última. A ideia dela também é a mesma, que é de trabalhar o cérebro para ou elevar ou abaixar a frequência em certas áreas cerebrais? Como é que é? A gente vai falar de dar... O neurônio se transforma, ele é químico e elétrico. Sim. Tá? Uhum. Então, quando a gente fala de elétrico, nós estamos falando de uma excitação que há para pulso do químico. Então, o TDCS, ele entra ali na modulação. Quando eu vou modelar, regular, eu estou olhando um todo. Agora, modelar, eu vou na região, como um farmaco faz. Então, eu vou, por exemplo, pegar... eu quero estimular o pré-frontal. Vou colocar aqui ânodo na região F3, né? E cátodo na região F4. Então, eu estou fazendo o quê? Estimulando o F3 e desestimulando o F4. Então, nessa região específica, eu estou lançando uma descarga, tá? Para excitar aquele quadro de neurônios que está ali, naquela região. Então, por isso que ele entra na área de modulação. Sim, nessa intenção também de
de modular o cérebro De mesmo para ele estimular aquela passar região. a trabalhar mais daquela forma do que da forma que ele vinha trabalhando. Exatamente, exatamente. Então, a neuromodulação ela vai trabalhar mais, vamos dizer, cirúrgica, né? Sim, Porque aí ela vai na região. Aham. Vai ser algo pontual ali Pontual, mesmo. exatamente. Aí a gente vai usa muito TDAH frontal, algumas questões relacionadas à ansiedade nos temporais, e aí vai. E aí são vários protocolos que a gente utiliza para que a gente possa entrar com a regulação desse comportamento que a gente não está satisfatório ali devido àquela região que não está trabalhando bem, né? O treinamento ele é totalmente indolor. Sim. Que é bom lembrar disso. A pessoa tá falando assim, nossa, vai colocar, estimular. É o É indolor. Não são choques mais, como fizeram. não eu ia é falar eletroconvulsoterapia, né? Eu acho que até tem esse medo das pessoas, porque vem, né? A gente olha, principalmente em filme, nessas coisas assim. Como A minha avó fez isso, né? Ela choque na cabeça. Tomava choque pra quê? Pra pessoa, o epilético, né? Tudo isso tomava choque pra pessoa perder mesmo aquela potência energética e, puf, né? Meio que derrubar mesmo. Ali a gente tinha uma descarga que não era controlada, a gente tinha eram estimulações invasivas, né? Porque elas faziam muitas vezes a questão tinha que fazer uma invasão pelo globo ocular para poder fazer a descarga. Hoje não são primeiro que são controladas, né? Até 2 miliamperes e segundo que elas são não invasivas, elas são na parte externa. É como uma cosquinha pro cérebro. Agora, a gente sempre respeita. Isso, gente, eu costumo dizer que na mesa nós temos várias tecnologias. Uhum. Nós vamos discutir o que é melhor, não é imposição de que essa daqui eu já tive várias, falaram, eu não vou fazer essa, Sim. tá? E a gente tá totalmente, então se eu não fizer essa não vai dar certo nada? Não, vamos fazer. A TDCS eu não uso nem tanto, porque realmente tem um pouco desse... Tem esse estigma, desse assim, estigma, né? essa Então, ideia. a gente tenta evitá-la, mas a gente coloca à mesa. São tecnologias que estão aqui para melhoria. Se você colocar, você não vai sentir choque, nada. Tem pessoas que têm um limiar maior de excitabilidade Sim. e vão sentir um pouco mais, outros menos, né? Mas o máximo que eu já tive, eu sou pra dor, falou que é pra dar uma agulhada, eu já tô desesperado. E eu sinto uma formiguinha mexendo aqui, entendeu? Então... Aham. eu creio que eu tô lá no nível quase que severo de sentir dor, entendeu? Mas é tranquilo pra você. Super tranquilo, faço em mim, coloco lá e deixo estimulando meu cérebro para melhoria, né? E você sempre faz, então, também. Eu gosto. A gente sempre a gente acaba viciando um pouco na busca, né, de melhoria, eu tenho o que aí lá na frente, anos depois, eu vou descobrir o que realmente me tirou uma simples dislexia. Tudo bem que não é simples, que a gente sabe o quanto que a dislexia gera uma cadeia de problemas, né? Que se você não consegue interpretar algo que você lê, isso gera o quê? Uma série de problemas. Então, hoje eu faço algumas estimulações na área da linguagem para que eu possa ir melhorando. Mas, assim, é um pouco aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente acaba fazendo pouco, né? Sim. Mas eu sempre procuro, de vez em quando, estar fazendo, quando sobra um tempinho. Muito bom, Igor. A gente vai chegando no finalzinho do nosso episódio, né? Até assustei, nem vi que passou rápido. Pois é. Que bom, né? Na hora que a gente assusta, já era. Já foi. Já foi. Eu queria que você falasse como te encontrar, né? Primeiramente, assim, alguém que se interessou. Primeiro, você só aplica ou você ensina isso também? E as pessoas que tiverem interesse, como é que elas te acham? Como é que elas podem chegar até o Igor? Hoje eu tenho um consultório aqui na Getúlio Vargas, aqui no Afonso Pena, tá? Eu passar minhas redes sociais, eu acho que não sei se eu posso passar o telefone. Eu sei que sabe. Eu tenho aqui @ Igor Queiroz PSI, né, que é meu Instagram. Meu telefone é o 319-8599-0037. Tanto para pessoas que querem saber, informar, tá? Eu tenho uma prática clínica que é o meu primeiro atendimento, não cobro, e é para explicar detalhadamente, porque aqui nós falamos de várias coisas. Vou levar o cliente lá no consultório, vou sentar 1h30 para a gente poder desenhar tudo que eu tenho de prática clínica, para que ele possa saber se realmente ele quer,
tá? Se algum profissional interessou e queira, pode me procurar que eu já direciono. Eu acho que eu gosto de levar essa prática, porque eu acho que quanto mais pessoas sabem, mais falam, mais resultado, Sim, com mais a certeza. gente tem a capacidade de levar melhoras. Aumenta o nosso Sim. alcance. Né? Exatamente. Então, fiquem à vontade de me procurar, quem é que for, para poder eu dar o direcionamento de como. E as redes sociais, eles vão estar aqui embaixo no vídeo Isso. também, é só clicar pra achar ele mais fácil, né? Porque hoje em dia a gente tá tudo mastigadinho, né? Porque o cérebro gosta de quê? Tem Né? que ser. Poupar Aí energia. eu vou só clicar aqui e procurar o Igor. Isso, entra em contato com ele pelo Instagram, né? Que é a rede mais fácil hoje em dia, assim, Sim. social, e vai estar o link aqui do Instagram do Igor aqui. Ô, Igor, e a gente estava conversando, né? Quando a gente estava... Antes de a gente iniciar esse episódio, a gente estava falando de algumas coisas e veio sobre a NR1 também, que você trouxe algo sim. bem interessante. Queria que você falasse só de uma forma breve mesmo, o que é essa NR1, como é que ela pode ajudar, né? Qual que é a intenção de ajuda da NR1 para a gente soltar isso aí? É o que Que acontece. é um outro lado que você trabalha também, né? Se você vê, eu tenho processos gerenciais. Então, eu passei parte da minha vida na área comercial, né? Boa parte na área de treinamento e desenvolvimento. E eu sempre fui um gestor que não olhei para os números, eu olhei para as pessoas. Só que, com um determinado tempo, eu me afastei, né? Porque você sabe que as empresas acabam que não têm essa visão tão clara. E eu sempre tive bons resultados. Eu posso falar categoricamente que não tem alguém que faz o Igor trabalhou que não trouxe resultados. Sempre trouxe ótimos resultados para a minha equipe. Então, hoje, o que é a NR1? A NR1 é a atualização de uma lei, né? Que coloca os riscos psicossociais dentro do quadro do labor, né? Então, as empresas vão, a partir de 26 de maio, serem obrigadas não, começa como um critério É uma adaptação de inicial. adaptação, Aham. onde que elas vão precisar mapear os riscos psicossociais e começar a entender o que está sendo gerado de casos de problema de saúde mental dentro das empresas. Então, hoje eu trabalho com isso, eu acho que esse é o maior avanço que nós podemos ter na área corporativa, Sim. né? Porque olhar para o ser humano, gente, tá a resposta de tudo. Às vezes a gente fica olhando para números. É como eu geria minhas equipes. Eu não olhava para os números. Uhum. Os números eram consequência da boa atuação dos profissionais. Sim. Então, assim, a NR1 traz essa atualização. E aí eu acho que eu acho que vale a pena a gente falar inteiramente de um episódio sobre essa atualização, porque é o seguinte, a partir do momento que eu cuido dessa pessoa, não é um gasto de capital. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma de nenhuma empresa que venha cuidar verdadeiramente dos riscos psicossociais e não venha ter um retorno, que eles chamam de ROI, que é muito comum nas empresas, do investimento. Sim. E retornos reais, claros, fáceis de observar. Agora, não é fácil, não dá para poder fazer como muitas empresas. Entregar a NR1, a levantamento de riscos psicossociais, a uma pesquisa de clima. Então, o que eu falo aqui, aproveito para poder falar, procura um profissional capacitado, gabaritado, que conheça de pessoas, para poder fazer o levantamento de riscos psicossociais. Para você não gastar dinheiro à toa. Senão vai lá, gasta 1.000, 2.000, o que é o risco psicossocial? O que eu vou fazer? Então, hoje eu atuo e procuro trabalhar com implementação, né? Palestras focadas, direcionadas para o cuidar desse roda de conversa, enfim. A gente tem muita coisa para falar na NR1, que é uma atualização que eu fico grato, fico feliz, porque está acontecendo, né? Teremos um episódio com você só para ir, já fica o convite aí. Não, fico agradecido pelo convite, que tem muito que falar disso mesmo, Sim, tá? com certeza. Saúde mental corporativa, algo tema para muito. Pega muito, né? Pega muito, você tá doido. É quase que o nosso... É um lugar que a gente passa muito tempo da nossa vida, né? Então, assim, que a gente esteja sendo bem cuidado lá, né? Imagina esse cuidado com o olhar clínico. Sim. Tá? O olhar clínico. Não é um olhar superficial do gestor querendo motivar o seu profissional. Não, é um olhar clínico. Uhum. Gente, hoje eu passei muitos anos nessa área. Quando eu posso somar a psicologia com isso, eu falo assim, gente,
que nós podemos fazer para a melhoria desse povo? Para a resposta é muito grande. Sim. E a ideia é trazendo resultado para a empresa, né? Não é não tendo resultado, né? Exatamente. Vai trazer resultado. É investimento. Isso é comprovado, né? Quando o profissional está bem para trabalhar, ele entrega melhor, né? Ele entrega mais. Aí você pega, a gente tá falando de NR1, né? Se você pegar as ISOs, Sim. tá? A própria ESG, né? Que vai olhar, vamos olhar para esse social, vamos olhar para o ser humano, que isso daí vai trazer capital, traz capital. E aí eu não vou entrar aqui nessa questão, mas você olha aí o que se perde de capital em não olhar o ser humano, fora em escalas. E a base é essa, né? Olhar para o ser humano. Igor, muito obrigado mais uma vez, tá? Por estar aqui com a gente. É muito bom. Se você gostou também, já espero que já ficou até aqui, né? Curte, se inscreve, né? Se lembrou de alguém que você sinta que possa precisar da terapia, do Igor de alguma forma, manda para essa pessoa para aprender um pouco mais sobre isso, né? E a gente se vê no próximo. É isso. Até o próximo. Obrigado, Igor. Até. Grato, estou muito obrigado pela sua oportunidade. Até o próximo. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.